Olá, professores e professoras de matemática. Bom dia para quem está me assistindo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu sou a Sirlene Neves, eu sou professora de matemática há um bom tempo da rede pública estadual e também há um bom tempo eu sou PCNP aqui da diretoria Sul 3. Eu vou falar agora da minha autodescrição. A minha cor oficial é parda, mas eu sou um pouco mais morena que isso. Eu tenho os cabelos na altura dos ombros, castanhos claros. Eu tenho os olhos claros. Estou usando um óculos arredondado de armação azul. Estou usando um vestido florido azul. E hoje nós vamos fazer a formação para professores da terceira série do ensino médio sobre o material Aprender Sempre, do primeiro bimestre, volume 1, sequência didática 1. Agora eu vou subir o material para vocês, a nossa apresentação. Vou subir aqui, um minutinho. Eu acho que agora apareceu o material. Então, essa formação, ela é da terceira série do ensino médio para a etapa, primeiro bimestre, sequência de atividades 1. Onde a gente vai achar esse material? Nós vamos achar esse material no caderno Aprender Sempre de Matemática, sequência de atividades 1, volume 1. A gente pode acessar esse material aí, clicando abaixo onde está a palavra ensino médio, ou pelo site do Currículo Paulista. Os objetivos da nossa formação de hoje é revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, que foi vista lá no dia 24, com o professor Marco Assis. Depois, explorar a estrutura didático-pedagógica lá do material da terceira série, da sequência de atividade 1, e aplicar essas etapas na resolução de problemas, já aplicando na sequência de atividades. Sugerir ações que poderão auxiliar o professor na TPC para planejar a aplicação e desenvolvimento da sequência das atividades. Bom, para isso, a gente montou uma agenda. Então, essa agenda ela foi dividida em 3 momentos. O primeiro momento é a revisão da formação de etapa, que eu já falei, foi aquela etapa, formação de etapa, onde o professor Assis apresentou alguns aspectos sobre letramento matemático, sobre resolução de problemas, sobre o movimento que tem a estrutura das sequências de atividades. No segundo momento, a gente vai pegar esses aspectos, esses conceitos e aplicar uma aula da sequência de atividades 1, para resolução de problemas. E, para finalizar, a gente vai dar sugestão, né, para contribuir no trabalho de planejamento do professor, de como ele vai aplicar essa sequência de atividades. Bom, então vamos lá. Primeiro momento, nós vamos revisitar esses principais conceitos e ideias discutidos da formação de etapa. Por que disso, gente? A gente precisa rever algumas coisas para quando a gente estiver lá a dar sugestão da aplicação na atividade, a gente ter lá dentro da nossa cabeça alguns conceitos que são muito importantes, tá? Primeiro deles, os aspectos didáticos pedagógicos que a gente vai revisitar agora, que é esse movimento que eu falei sobre a estrutura de cada aula da sequência didática do material Aprender Sempre. Então, primeiro vem o iniciando, que é o objetivo da aula. Desenvolvendo é a aula propriamente dita.
E o finalizando é a avaliação do processo da aprendizagem dessa aula. Mas a gente vai depois falar com mais calma a respeito de cada um desses itens. Mais para frente foi revisto, a gente vai rever agora o letramento matemático, que ele está dentro da educação matemática e ele está relacionado a essa abordagem na escola. Então, está associado à comunicação, à representação, à matematização, o raciocínio, a argumentação, é definido como as competências e habilidades relacionadas a essas coisas que eu acabei de dizer. E ele é um instrumento que ajuda na vida, no conhecimento escolar do nosso estudante e também no conhecimento do cotidiano dele. Esse cotidiano pode ser o mundo do trabalho ou o próprio projeto de vida que ele escolher. E esse letramento matemático, ele ajuda o estudante a pensar com clareza e raciocinar melhor. E é aí que a resolução de problemas entra, porque ela vai ajudar a capacidade do estudante para analisar, para fazer julgamentos, para comunicar suas ideias. E essa resolução de problemas, por isso que ela é tão importante para os nossos estudantes, porque vai ajudar no letramento matemático. Outra coisa que a gente vai revisar aqui é a resolução de problemas. Existem várias metodologias para a resolução de problemas, mas o que a gente vai apresentar aqui é a resolução de problemas de acordo com a ONOSHIC, é a metodologia de resolução de problemas de acordo com a ONOSHIC. A ONOSHIC, ela traz essa metodologia dividida em 9 etapas. E a gente tem que deixar bem importante cada etapa, o que é papel do professor e o que é o papel do aluno. Então, a primeira etapa é a preparação do problema, papel do professor. A leitura individual, a leitura em grupo, resolução de problemas, papel do aluno. Incentivar, observar, papel do professor. O registro das resoluções na lousa a gente pode depois, a gente vai dar aqui outras sugestões, não precisa ser exatamente na lousa. Também é papel do aluno. A plenária e a busca de bom senso é papel dos dois, né? Então, a gente tem o professor e o aluno vão estar em plenária buscando um consenso. E, por fim, a finalização do conteúdo. Isso é papel do professor, ele que vai finalizar. Por que dessas etapas? Porque a ONOSHIC, ela traz o ensino da matemática através da resolução de problemas, ou seja, a gente oferece um problema, uma situação, e depois que os estudantes resolverem, aí sim a gente formaliza o conteúdo. Bom, fizemos as nossas revisões. Revisamos os principais pontos que foram apresentados na etapa de formação. Agora, nós vamos para o nosso segundo momento, que é a aplicação desses temas, desses conteúdos apresentados em uma aula do material Aprender Sempre. Qual aula? A 7 e 8, da sequência de atividades de Zoom, da terceira série do ensino médio. E vamos aplicar a metodologia da ENOSHIC para a resolução de problemas na prática. Vamos lá ver como é? Então, primeiro vamos apresentar a aula propriamente dita, né? Então, o material Aprender Sempre, a gente já sabe que ele
Ele é apresentado, a sequência de atividade é apresentada em 8 aulas, divididas de 2 em 2, e esse material já é o 2022, tá bom? Primeira e segunda aula, de onde vem isso? Então, existem os objetivos das aulas. Identificar a potência como representação do produto repetitivo do mesmo fator, calcular as potências, expoentes negativos e negativos e positivos, calcular as potências de números decimais, realizar operações de potenciação. Então, esses são os objetivos das aulas 1 e 2. Essa aula 1 e 2 é bem bacana porque ela é enunciada com vídeo. O vídeo chama Tudo o que você sempre quis perguntar. Ele tem aproximadamente 10 minutos, é da Unicamp. Muito bem produzido, excelente material para ser usado em sala de aula. E dentro desse vídeo, ele fala sobre a propriedade fundamental da potência. É um vídeo que traz um desafio do aluno para o professor dele, eles fazem uma aposta, é bem bacana, né? Agora, a aula 3 e 4 chama Qualquer Semelhança é Mera Coincidência. E o objetivo dessas aulas é aplicar os conhecimentos das propriedades e operações com números reais. Essa aula também é enunciada com vídeo, também da Unicamp. Esse vídeo chama Breve Relato do Fim. É bem chamativo esse nome. Ele tem aproximadamente 12 minutos e ele traz como objeto de conhecimento a função exponencial. Mas ele fala de bactérias, de vírus, qual a diferença, que vírus tem que ter um hospedeiro. É bem bacana para trazer essa discussão, para trazer incentivar os alunos a participarem da aula. A aula 5 e 6, ela chama Casas, Gatos e Ratos. Bom, o nome também é bem sugestivo. Aí a gente pergunta, nossa, mas o que isso tem a ver com as potências? Os objetivos dessas duas aulas são relacionar a potenciação e a radiciação por meio da transformação de potências de expoente fracionário em radiciações e das radiciações em potências de expoente fracionário. Ou seja, é aquela famosa trocar a representação, né? Aí tem lá a potência com expoente fracionário, transforma em raiz, pega a raiz, transforma em potência de novo. Representar a potenciação com expoentes fracionários sob a forma de radiciação. Resolver e elaborar situação, problema em que há potências com expoente fracionário em radiciações. Aplicar as propriedades de potência com expoente fracionário. Ou seja, essas duas aulas, elas são bem técnicas, mas ela é introduzida com o problema 79 do papiro de Hinge. Por isso que ela chama casas, gatos e ratos, porque é um problema que fala, 7 casas tem 7 gatos, 7 ratos, que comeram 7 espigas de milho de 7 hectares de grão, ou seja, é um problema que envolve a potência de base 10. E esse problema, ele remete à história da matemática, que remete às narrativas, que também são muito importantes para o letramento. Então, vocês estão vendo o letramento aparecendo nas aulas? Então, já apareceu a representação, agora está aparecendo as narrativas, mas o nosso foco de hoje é a aula 7 e 8, que é a hora da retomada, propriedades da potenciação. Os objetivos dessas aulas: aplicar os conhecimentos das propriedades, das operações com radicais, racionalizar expressões envolvendo operações com radicais, revisar os principais tópicos estudados nessa sequência de atividades. Então, essa aula 7 e 8 é o fechamento
de toda a sequência de atividades. E essa é o nosso foco. É aí que a gente vai retirar algumas atividades para aplicar a metodologia de resolução de problemas segundo a ENOSHIP. Bora lá. Então, todas as sequências, elas são elaboradas a partir de habilidades. A sequência 1 da terceira série do médio, ela foi elaborada a partir de duas habilidades. A primeira é a habilidade 2, lá do 8º ano, que é resolver e elaborar situação, problema, usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Bom, toda habilidade, ela traz um processo cognitivo e um objeto de conhecimento. O processo cognitivo é a ação da habilidade, é a ação que o aluno vai executar. Nessa habilidade 2 do 8º ano, qual é a ação, qual é o processo cognitivo? Resolver, elaborar e representar. A habilidade 3 do 9º ano, ela diz efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Qual é o processo cognitivo dessa habilidade? Muito bem, se você pensou efetuar, é isso mesmo. Ah, mas eu pensei em calcular. Tá bom, efetuar cálculos também é calcular. E quais são os objetos de conhecimento envolvidos nessas duas habilidades? A do 8º ano é a relação entre potenciação e radiciação. E para a terceira habilidade do 9º ano, é as potências com expoentes fracionários. Por que é tão importante a gente verificar esse objeto de conhecimento, verificar os processos cognitivos? Para que a gente veja que o mesmo objeto de conhecimento, existem várias habilidades que o permeiam. Então, quando a gente vai preparar, pensar, elaborar uma aula, a gente tem que ter muito claro o que é o objeto de conhecimento e o que é o processo cognitivo envolvido na habilidade, tá? Então, bora lá agora verificar esse momento metodológico dessa aula 7 e 8, que a gente está aplicando a metodologia que a gente vai aplicar um pouquinho mais para frente. Bom, como eu disse antes, o iniciando é a parte que traz os objetivos dessas aulas. Então, ele vai trazer informações relacionadas ao objeto de conhecimento, no nosso caso, potências e raízes. Ele vai dizer a importância do conteúdo, a investigação sobre os objetos de conhecimento, sobre os conhecimentos prévios também, a definição de potência, a leitura coletiva dos enunciados, dicas, né? Eu acho, professor, faça a leitura coletiva dos enunciados, ou professor, peça para os alunos fazerem a leitura individualmente. A descrição dos vídeos, quando houver, né? Viram que eu falei que as duas aulas 1 e 2, 3 e 4 tinham vídeos para enunciar. Então, esse iniciando, ele vai dizer sobre os vídeos, vai dizer o que tem nesses vídeos. A importância do contexto histórico, por exemplo, na aula 5 e 6, trazia a história lá, o problema do papiro. Então, esse iniciando, ele vai dizer, olha, tem uma história, pode puxar para a história da matemática, é muito importante as narrativas por letramento, e um diálogo sobre a informação da proposta, da intenção
retenção daquela aula. Depois vem o desenvolvendo. Vocês viram como é importante a gente ler o iniciando? Porque a gente tem ideia do que é a aula antes de aplicar a aula. Então, não adianta só eu ler as atividades, eu preciso saber qual que é a intenção. E são dicas valiosíssimas para a gente introduzir a aula. O desenvolvendo é a aula propriamente dita, né, gente? Então, ele vai dar dicas dos procedimentos que serão usados nas aulas, as dicas de intervenção. Olha, professor, nesse momento, a atividade 1 e 2, você pode passar, fazer os seguintes questionamentos, essas dicas de intervenção, que talvez quando a gente vai para a aula, a gente não lembre, mas está lá, é o material conversando com a proposta de aula, né? Os registros sobre os vídeos. Então, assim, peça para os estudantes assistirem ao vídeo. Mas, ora, é importante que os alunos façam os registros desses vídeos, ora, ele pode fazer de outra maneira. Então, se o professor, de repente, é uma sala mais agitada, não, vamos fazer o mapa mental do registro do que você viu no vídeo. Agora vamos fazer um pequeno texto. Nós estamos falando de terceira série do médio, né, gente? Então, já pode fazer esse tipo de registro. Ou fazer uma roda de conversa. Essas coisas estão escritas no desenvolvendo. Então, por isso a importância da gente poder ler, para a gente entender quais as intervenções a gente vai fazer durante a aula. Outra coisa, os estudos científicos. Por exemplo, aquele vídeo que eu falei, que fala dos vírus e bactérias, a gente pode, nesse desenvolvendo, tem essas dicas. Olha, faça uma intervenção sobre estudos científicos, como é importante, né? A interligação dos componentes, a importância das propriedades da potência para outros assuntos. Aqui no desenvolvendo, tem essas coisas. Olha, professor, converse com os estudantes, mostre para eles a importância das propriedades da potência, né? Porque a potência, ela está aí para a gente rever, porque ela é muito importante para enunciar outras coisas. A função exponencial, que é colocada lá no vídeo, ela também, para a vida, né, como a gente falou, que ajuda a raciocinar melhor, ajuda a pensar com mais clareza, a questão das taxas de juros, usa a potência. O conhecimento escolar, para que a gente vai usar a potência no conhecimento escolar? Vai usar na função exponencial, vai usar na progressão geométrica, APG. Então, o desenvolvendo, a parte desenvolvendo, ela traz tudo isso para o professor. Que às vezes a gente, quando vai para a sala de aula, a gente nem lembra, mas está lá escrito, tá bom? Da intenção daquelas aulas. E, por fim, nós temos o finalizando, que é a avaliação do processo do que foi a aula. Né? A gente pode avaliar o aprendizagem, como ela ocorreu, fazer uma roda de conversar, tá lá, professor, faça uma roda de conversa, verifique se seus alunos entenderam, compreenderam todos os conteúdos, né? Fazer essa retomada, a correção das atividades. Às vezes, lá no finalizando, tem umas dicas. Olha, professor, essa aula ela é muito técnica, então seria interessante você corrigir os exercícios, faltando um a um, tem muita regra. Outra coisa importante, a discussão dos resultados. Se é uma aula de resolução de problemas, então é importante que o professor coloque o resultado e discuta com os alunos. Existe outra forma? Será que tem outra forma de resolver isso? As diferentes metodologias de sistematização estão lá no finalizando. Professor, fecha a aula, pode usar essa coisa para fazer o fechamento da aula, roda de conversa, painel de soluções,
né? Ah, cada aluno vai lá, ou quem quiser, vai lá, põe a solução na lousa. Aí, ali, a gente vai estar exercendo a argumentação e a comunicação, que está ligado ao letramento matemático, tá? Então, essa é a grande importância da gente ler essa parte do finalizando. A resolução das atividades, o professor tem as dicas lá por causa das atividades da aula. Então, se a aula é muito complexa, é importante que o professor resolva coletivamente ou corrija no caderno. Ele pode passar menos atividades para que ele tenha mais tempo de corrigir um por um. Eu sei que a gente pode selecionar um ou duas atividades que representam aquela aula, trabalhar e corrigir uma a uma, porque são muitas regras. E aí a gente pode ir lá e ver exatamente em todo o procedimento qual foi o que o aluno se equivocou, tá bom? Então, essa parte finalizando, ela é muito importante, tá? Então, a gente precisa ler para ver a intenção de todo esse movimento didático metodológico, precisa ler o iniciando, precisa ler o desenvolvendo, precisa ver o finalizando, para a gente entender exatamente qual é a intenção daquela aula, para isso nos ajuda a planejar tanto as nossas estratégias quanto o nosso tempo também. Bom, e aí a gente veio para a nossa aplicação da resolução, da metodologia resolução de problemas na sequência de atividades 1 da terceira série do médio. Foram selecionados 3 problemas aí, que aparecem aí no caderno Aprender Sempre, lá na página 147. O primeiro, ele fala de um programa de condicionamento físico que vai ser usado durante 7 dias. E a cada dia, a pessoa tem que percorrer 100 metros. E no segundo dia, ele dobra, e depois dobra, e depois dobra, tá? Essa parte é muito importante, a palavra dobrar relacionada com a potência. O segundo, eu até brinquei, falei que era uma fofoca pedagógica, porque a segunda-feira 10 pessoas ficaram sabendo de uma notícia, na terça cada uma contou para mais 10, na quarta essas contaram para, cada uma delas contaram para mais 10 e assim por diante, até o terceiro dia. E na quarta-feira ele quer saber quantas pessoas ficaram sabendo desse assunto, né? É bom você falar para o professor, até eu agora quero saber do que é esse assunto. A terceira atividade, que é a atividade 8, né, da aula 7 e 8, ela é aquele clássico do princípio multiplicativo da contagem, que um restaurante tem 3 tipos de salada, com 3 tipos de carne e 3 tipos de sobremesa. Quantas refeições diferentes podem ser oferecidas? A atividade 6, ela pode ser representada por uma PG, né? Se vocês repararem aí, o primeiro termo é 100 vezes 2 elevado a zero, que é lá daquele vídeo que explica. A segunda é 100 vezes 2 elevado a 1. A terceira é 100 vezes 2 elevado a 2. E a importância da base 2. Tá? Os alunos aí da terceira série do médio ligado em ciências da computação precisam entender disso. E pode puxar para PG. A atividade 7, como ela fala de potência de 10, a gente pode puxar para uma notação científica lá, mas deixa que os alunos vão resolver, tá? Então, agora a gente vai para as etapas, como a gente vai fazer para aplicar aquelas 9 etapas nessas atividades ou em outras que o professor achar mais pertinente. Então, primeiro, preparação do problema, papel do professor. Ele vai selecionar as atividades que estão no caderno para os alunos lerem, resolverem. Segundo, é a leitura individual. Então, papel do aluno. O professor pode dizer qual a página ou entregar uma cópia, mas é o aluno que vai ler. A terceira é a leitura em grupo. Então, depois que os alunos estiverem formados em grupo,
eles vão ler o problema. Mas esse ler é entender o enunciado e verificar o que realmente aquele problema está pedindo. Nesse momento, o professor pode auxiliar, né, respondendo até algumas palavras que os alunos não conhecem ainda, ou até usando livros didáticos, né? Ah, professor, eu não entendi essa parte. Não, abre o livro didático aí, procura lá. É uma forma de incentivar a pesquisa. Bom, a etapa 4, ela só pode iniciar depois que a turma já sabe direitinho, já interpretou esse enunciado, né? Então, aí sim, depois que eles já estão sem dúvidas quanto ao enunciado, eles começam a resolução. Cada grupo fazendo o seu. E a etapa 4 e a 5, elas se misturam nesse momento. Por quê? Porque o professor, nesse momento, ele vai assumir o papel de mediador. Então, ele tem que observar a turma, ele tem que incentivar, ele pode fazer perguntas pertinentes. Olha, gente, qual o procedimento que a gente faz quando a gente quer simplificar multiplicação de números iguais? Ele pode dar essas questões para que o aluno vai lembrando até ele chegar lá na potência. A etapa 6 é registro das resoluções na lousa. Por isso que eu falei, lembra que eu falei lá do início? Esse na lousa, a gente pode adaptar. Então, pensa bem, eu estou lá na sala, terceira série média, tenho lá 4, 5 grupos já falando enunciado, já leram, já. Agora eles vão ter o tempo para resolver. Se for escrever na lousa, talvez demore muito tempo. Então, a gente pode adaptar nesse momento. Pode pegar folha de sulfite, o grupo resolve na folha de sulfite, usa canetas coloridas, que dá mais ativo um pouco a aula, e eles grudam lá na lousa. Outra forma, cartolina, que é maior, porque na hora de todo mundo ver a resolução, fica mais fácil. Enfim, se é uma sala que já está mais ligada em tecnologia, pode fazer até por Padlet, né? Todo mundo lá, cada um com seu celular, bota no Padlet, o professor espelha lá na lousa, que agora tem. Eu acho também que fica uma forma de ativar essa parte do registro. E depois, a plenária e a busca do consenso também é mais ou menos junto e misturado essas duas partes aí. Por quê? Porque os estudantes, eles têm que participar das diferentes resoluções, né? Lembrando que aquele exercício, aquele dos 7 dias, do 100, que vira 200, ele pode ser resolvido só dobrando os resultados, ou ele pode puxar, de repente, a um aluno que já foi lá e falou, opa, peraí, isso aqui pode ser uma soma dos termos da TG finita, né? E o professor, junto com os alunos, faz a busca do consenso, né, da chegar o melhor resultado que esteja correto. E, por fim, nós temos a formalização do conteúdo. Essa é a parte do professor, que ele vai mostrar, formalizar tudo aquilo que eles já fizeram. Então, nesse momento, professor, já que a gente está falando de potenciação e radiação, é muito importante puxar esse momento para a potência. Como eu falei, aquele primeira atividade, ele pode ir dobrando os valores, ele acha. Mas aí é nesse momento que o professor pega todo esse conhecimento que eles fizeram, formaliza na forma de potência. E lembrando os conhecimentos prévios nessa hora do fatorar. Bom, enfim, mas vocês viram que como a gente consegue pegar a metodologia resolução de problemas da Enochique, que ela fala que o ensino da matemática, ele pode ser dado através da resolução, então aqui a gente aplicou na aula 7 e 8
da sequência de atividades 1 e uma sugestão de sala de aula de como a gente pode fazer isso na prática. E agora a gente vai para o nosso terceiro momento da nossa formação, que são as sugestões de ações para auxiliar os professores durante a TPC no planejamento da aplicação. Bom, sugestão de roteiro. Eu preciso analisar as sequências, nós fizemos isso aqui, né? Nós falamos um pouco de cada aula, cada etapa, né, do movimento, da estrutura, olhando para as formações de etapas, que foram aquelas que a gente revisou, aqueles temas, e as formações do Unicef que a gente está fazendo agora. Identificar as dificuldades de aprendizagem de conhecimento matemático, que é a gente perceber o que a gente precisa antes de aplicar, né? Então, a gente precisa, por exemplo, a fatoração. É difícil a gente falar em aplicar propriedade de potência sem a fatoração, que envolve divisão, e a gente já sabe. Mesmo que a gente está falando da terceira série do ensino médio. Planejar a aplicação da sequência. Como que eu vou planejar a aplicação dessa sequência? Eu preciso verificar o tempo, principalmente tempo. Eu preciso verificar as condições, né? Que a gente tem as nossas estratégias. E definir indicadores para que o professor reflita sobre o seu planejamento. Ou seja, nesse momento, é a hora da gente juntar o nosso planejamento de habilidades, nosso planejamento de objeto de conhecimento, de processo cognitivo, com o nosso planejamento de estratégia e de gestão de sala de aula. Mas a gente vai ver passo a passo. As habilidades, né, para que a gente possa fazer um bom planejamento, a gente precisa olhar para as habilidades que envolvem a sequência. Então, a gente precisa olhar os processos cognitivos, precisamos ver os objetos de conhecimento, em que contexto essas habilidades estão aparecendo. O objetivo da aula é a intenção da aprendizagem, né? O que eu espero que ao final dessa aula meu estudante tenha compreendido. As atividades de acordo com o conhecimento prévio dos estudantes, como eu acabei de dizer, a gente precisa falar em fatoração antes de falar em potenciação. As orientações metodológicas que a gente descreveu aqui, que são muito importantes, né? Olhar para o iniciando, olhar para o desenvolvendo, olhar para o finalizando. Identificar as dificuldades. Quando a gente diz identificar as dificuldades, é a leitura, a escrita do nosso estudante, a interpretação dos enunciados, a dificuldade de entender a comanda do professor, tudo isso é dificuldade de aprendizagem. E os conhecimentos prévios, e conhecimentos matemáticos, que são os procedimentos, que no nosso caso é aplicar as propriedades, que são bastante regras, bastante procedimentos, então a gente tem que ter um olhar para isso, e onde a gente pode procurar essas coisas? As avaliações. Então, eu posso usar a ADE e posso usar a AP para achar onde eu encontro essas dificuldades. Por exemplo, a ADE 2022, da terceira série do médio, a questão 21, ela fala de função exponencial. E essa função exponencial, para resolver, cai numa equação exponencial. E para resolver essa equação exponencial, precisa fatorar. E precisa usar também potência com expoente fracionário.
Então, dá também para a gente puxar essas avaliações para dar uma incrementada na aula e fazer essa conexão. Planejar a aplicação. Quando a gente diz planejar a aplicação, é planejar a parte logística mesmo, a estrutura da nossa aula. Então, a gente precisa ver as habilidades, os conhecimentos, tudo isso que a gente já falou, adequar as atividades de tempo de aprendizagem, né? A gente precisa fazer os meios de avaliação, como que eu vou diagnosticar se essas aprendizagens aconteceram de forma satisfatória, se elas vão acontecer. E outra coisa muito importante, a gente precisa olhar até para a grade horária. Porque se a gente planeja aplicar alguma sequência, alguma aula da sequência, vocês viram, as sequências são, as aulas, sequências são divididas de 2 em 2 aulas. E aí, eu, professora de matemática, só tenho uma aula naquela sala por dia. Eu preciso planejar isso aí. Como que eu vou dividir essas 2 aulas na minha grade, né? Se eu vou aplicar a metodologia da resolução de problemas, como é que eu vou ter 2 aulas para aplicar isso? Qual vai ser o meu tempo? Será que eu vou ter que pedir ajuda para algum colega, alguma coisa? Isso tudo é planejar. E fazer algumas perguntas. Será que eu reservei momentos específicos para os estudantes poderem vivenciar cada passo da resolução? Nesses momentos, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolver suas estratégias próprias da resolução? Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar as suas ideias? Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final de cada aula? Então, a gente precisa fazer essas perguntas para a gente ao final do nosso planejamento, quando a gente quer planejar a aplicação de alguma sequência de atividades. E vamos para os nossos momentos finais da nossa formação. E a gente vai fazer o nosso próprio finalizando aqui, que é fazer essa sistematização do que a gente viu hoje. Então, o que a gente fez? Revisamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapas? Sim, nós olhamos a estrutura da sequência de atividades, nós olhamos o letramento matemático, nós olhamos a metodologia de resolução de problemas, segundo a UNO-CHIC. Depois, nós pegamos todo esse nosso conhecimento que a gente teve nessa revisão, aplicamos numa sequência de atividades na aula 7 e 8 da terceira série do médio, nós colocamos a resolução de problema em alguma dessas atividades, exploramos a estrutura didático-metodológica, olhamos lá como que a aula foi preparada, como ela foi desenvolvida, como foi finalizada. E a terceira, depois a gente sugeriu ações que possam contribuir com o trabalho de nós, professores, para planejar o desenvolvimento dessas atividades. Então, sim, a gente conseguiu fazer aí o nosso finalizando. E agora a gente vai para a parte da sua participação, né? Conta aí pra gente o que você achou, o que você achou dessa apresentação, o que você achou da aplicação da resolução de problemas. Conta aí pra gente como foi. Tá aí o QR Code e o link para a participação do professor. As referências, né, de onde foi usado, os materiais foram consultados para que essa formação pudesse acontecer. Tem poli ali, que é bem bacana também na resolução de problemas, tá? É bem bacana dar uma lida aí no Dante também, formulação e resolução de problemas de matemática, teoria e tática. Os documentos oficiais que foram usados.
E é isso aí, gente. A gente agradece a atenção de todos vocês. Bons estudos. Olha, eu vou aparecer aqui eu. Bons estudos. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem. Bom trabalho para vocês, bom desenvolvimento da pauta e até a próxima.